Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora nós vamos ver basicamente passo a passo como funciona orientação a objetos. Então eu sei que é uma coisa que normalmente as pessoas têm dificuldade em entender e por isso que eu quis fazer esse vídeo passo a passo bem prático mesmo, daquele jeito que só você gosta de ver, né? Então, antes de mais nada, deixa logo o seu like nesse vídeo aí, antes de ver o vídeo, inclusive, deixa o like. E se você não é inscrito no canal ainda, vocês têm a obrigação de se inscrever no canal nesse exato momento, beleza? Antes de qualquer coisa. Então vamos lá, ó, orientação a objetos. Basicamente, o que é orientação a objetos? Como o próprio nome já tenta um pouco explicar, basicamente é uma forma de você programar que não é mais simples, não é muitas vezes melhor, não é, enfim, você não tem que comparar estruturado com orientação a objetos. Você simplesmente tem que saber que existe a forma estruturada e a forma orientada a objetos de você programar. Tudo bem? Então vamos lá. Em que hoje em dia, né, a maioria dos sistemas, enfim, usam orientação a objetos. Não que você não possa usar nunca estruturado, mas existe um momento para um e um momento para outro, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, o que é orientação a objetos? Como o próprio nome que eu ia dizendo, né, o próprio nome já fala, ela tenta dar uma forma de programar em que você é orientado a partir de objetos. Mas aí, o que é um objeto? Você tem que entender primeiro o que é um objeto. E aí, ó, isso aqui é o exemplo claro do que é um objeto. Então, isso daqui é um controle de ar-condicionado, basicamente, né? E é um objeto. E aí vamos entender como ele funciona e depois a gente parte para a programação na prática mesmo, tá? Então olha só, isso daqui tem os botões, por exemplo, se eu quiser aumentar a temperatura, eu venho aqui e aperto no botão mais. Se eu quiser diminuir a temperatura, eu venho aqui e aperto no botão menos. Isso para mim, enquanto usuário, é só isso que eu tenho que fazer. Contudo, aqui dentro, na verdade, o projeto, né, com que isso aqui foi feito, foi para... Quando eu apertar o botão menos, ele vai fazer algumas coisas aqui dentro, na parte elétrica, né, obviamente, vai mandar um sinal para o ar-condicionado e o ar-condicionado vai diminuir e o próprio ar-condicionado também já vai fazer vários outros processos, né, para que a temperatura diminua. Então, eu, enquanto usuário, enquanto utilizador do sistema, eu simplesmente aperto um botão. E aí existe toda uma cadeia de coisas que acontecem por trás. Então, isso aqui é um objeto. Eu uso o meu objeto e aí dentro do objeto acontecem outras coisas. Então, na programação orientada a objetos, é basicamente isso que você tem que ter em mente. Criar uma estrutura para que o programador utilize poucas coisas, utilize comandos, né? E esses comandos, internamente, eles vão fazer mais coisas. E eu vou te explicar na prática isso. Mas você vai agrupar códigos, criar grupinhos de códigos, basicamente, que são os objetos. E esses grupinhos vão fazer coisas que para o programador vai ser simples de ser feita, mas dentro tem todo um processo que a gente tem que fazer. E o que hoje na estruturada, você tem que fazer todos esses processos manualmente, beleza? Enquanto programador, claro, né? Não estamos falando de usuário, tá? Estamos falando de programador mesmo, de código. Então, vamos lá. Saindo da teoria, vamos para a prática. Então, vamos aqui para a tela do computador para eu te explicar mais outros conceitos na prática. Vamos lá. Então, ó. Eu estou aqui na tela do meu computador e vamos começar a ver a orientação a objetos. E aí eu vou exemplificar com estruturada, depois vou exemplificar com orientação a objetos e você vai entender como é que funciona todo o processo, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, você tem que entender que orientação a objetos, você tem que entender 4 conceitos basicamente, né? Que é o conceito de encapsulamento, o conceito de abstração, herança e polimorfismo. Então, quando eu falo esses 4 nomes, né, você olha, caramba, que nome difícil, não sei nem o que é isso aí. Enfim, a pessoa que criou esses nomes, ela estava querendo confundir realmente, ela estava querendo prejudicar as pessoas que iriam aprender orientação a objetos. Então, para isso, eu vou simplificar cada um desses conceitos, com exemplos práticos, claro, para você entender esses nomes difíceis se transformarem em coisas, em conceitos mais fáceis para você, tá bom? Então, nesse vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, nesse vídeo a gente vai se focar nos 2 primeiros conceitos básicos, que é o conceito de encapsulamento e o conceito de abstração, beleza? Então vamos lá, ó. Quando você trabalha com orientação a objetos, aí eu vou vir para cá para o código mesmo, a gente vai começar a digitar, a fazer alguns exemplos, tá bom? Quando você trabalha com orientação a objetos, e aí falando sobre encapsulamento mais especificamente,
que consiste em, basicamente, você juntar códigos que pertencem a um grupo em seu grupo, tá? Então, eu não quero saber a explicação acadêmica, a explicação teórica para o que é encapsulamento. Basicamente, significa você pegar códigos que falam de uma coisa ou que fazem determinada coisa e você juntar eles em um determinado grupo. Vamos ver na prática isso. Olha só, vamos fazer aqui um mini sisteminha em que basicamente eu vou definir o salário base de um funcionário, eu vou definir quantas horas, o nome dele, claro, né? Eu vou definir quantas horas ele trabalhou extra, por exemplo, e vou definir o valor da hora extra dele. E aí no final eu quero saber qual é o salário efetivo dele, ou seja, vai ser o salário base mais a hora extra dele, multiplicado, claro, pelo valor dessa hora extra. Então, em uma programação estruturada, como é que a gente faria isso? Vamos lá. A gente botaria aqui nome fulano. E aí a gente põe o salário base, vamos botar aqui R$1.000 para simplificar. Horas extras, o cara trabalhou 10 horas extras, por exemplo. E o valor da hora extra, no caso, vai ser R$20, por exemplo, tá bom? Então, eu quero saber agora qual é o salário efetivo do cara. Como é que eu faço isso? Eu vou utilizar o salário base dele e vou somar a multiplicação entre horas extras vezes o valor da hora. Então, basicamente, eu vou pegar a quantidade de horas extras que o cara fez, vou multiplicar pelo valor da hora, para eu saber quanto de hora extras ele vai ganhar, e vou somar isso com o salário base dele. Basicamente isso, né? E aí, no final, eu mostro isso na tela. Salário efetivo. Vamos ver como é que ficou? Vamos lá. Atualizei e olha lá, 1.200, que seria os R$1.000 e de hora extra ele ganhou R$200. Então, 1.200. Beleza? Isso daí seria na programação estruturada. Como é que a gente faz, por exemplo, a mesma coisa na programação orientada a objetos? Olha só, vou apagar aqui e vou fazer a mesma coisa orientada a objetos para você entender o conceito na prática. Então, ó, funcionário, nós vamos criar um funcionário, então, new funcionário, já vou explicar o porquê isso aqui, o que é isso, né? Isso é uma classe, basicamente, que é transformada em um objeto, e aí eu vou te explicar na prática isso como é que funciona. Então, funcionário. Eu vou definir agora o nome dele, então, set nome, no caso Boniek não, fulano. Funcionário, eu vou definir o salário base, então, set salário base, 1.000. Funcionário, eu vou definir agora o valor da hora, quantas horas, na verdade, ele trabalhou, então, set horas extras 10, os mesmos valores, né? E funcionário, set valor da hora 20. E no final, o que é que eu quero? Funcionário, get salário efetivo. Então, isso daqui é a minha implementação em orientação a objetos. Então, basicamente, eu criei um funcionário, eu defini aqui o nome dele, o salário base dele, as horas extras que ele trabalhou e o valor da hora dele. Depois, eu peguei o salário efetivo dele. Então, perceba que não houve nenhuma conta, eu não fiz nenhuma conta, eu não criei nenhuma variável, né? Nenhumas variáveis, né? Na verdade, só uma aqui, que foi funcionário. Depois, eu usei essa variável aqui e não fiz nenhuma conta, não fiz absolutamente nada. Por que isso? Porque na orientação a objetos, nós precisamos dividir o nosso código em dois mundos mesmo, tá? São dois códigos completamente distintos, mas claro, que se interligam, né? Então, isso é a diferença entre orientação, entre programação estruturada e orientação a objetos. Na estruturada, você faz tudo no mesmo local. Na orientação a objetos, não. Você faz a classe em um local, que nós já vamos fazer, tá? E nós fazemos o objeto em outro local. Então, o objeto é basicamente o funcionário efetivo mesmo, o cara que eu estou criando, uma pessoa chamada fulano, que ganha R$1.000, etc. e tudo mais. O que é a classe? A classe é basicamente a estrutura por trás disso. Então, é o funcionário, não um funcionário específico, mas o funcionário. E todo funcionário tem o quê? Um salário base, tem o valor das horas que ele trabalhou, ele tem o valor da hora extra, no caso, dele. Então, isso são
propriedades de uma classe. Tudo bem? E no caso aqui, ó, a gente tem um get salário efetivo, que é basicamente uma função que a gente chama na orientação a objetos de método. Então, toda classe ela vai ter propriedades, que são esses caras aqui, ó, essas propriedades que nós definimos, e ela vai ter métodos que são ações, coisas que aquele objeto vai fazer. Tudo bem? Então, ó, eu criei a classe funcionário, na verdade não criei ainda, nós vamos criar ainda ela. E aqui eu transformei ela em um objeto. Então, eu transformei algo que é simplesmente uma estrutura imaginária em algo efetivo, num funcionário realmente que tem nome, que tem base, extra, valor da hora, etc. E usei esse funcionário. Tudo bem? Então, beleza. Esse aqui é o mundo da prática. Ou seja, isso daqui é o que realmente o programador vai fazer. Mas, como eu falei, né, na orientação a objetos, são dois mundos diferentes. Nós precisamos agora criar o imaginário desse funcionário, que seria a classe. Como é que a gente faz isso? Vou criar aqui um novo arquivo e eu posso chamar esse arquivo aqui de, por exemplo, funcionário.class.php. Não precisa desse nome, tá? Só estou chamando aqui funcionário.class.php. Esse .class é simplesmente indicando que o conteúdo que vai ter dentro desse arquivo vai ser uma classe, tá? Então, vamos abrir aqui o PHP e aí a gente cria class funcionário. E essa classe funcionário ela vai ter algumas propriedades, como eu falei, né? Então, dentro dela, nós vamos ter um private nome, private salário base, private horas extras, private valor da hora. Legal? Então, temos aqui essas propriedades básicas e basicamente vamos fazer agora os métodos, ou seja, as ações que nós vamos fazer nesse funcionário. Então, public function, vamos fazer a ação de setar o nome dele, de definir o nome do cara, set nome, a gente recebe um valor qualquer e nós definimos aqui, ó, nome n. Eu não vou explicar exatamente o que é public, private, etc. Isso daí fica para um próximo vídeo, tá? Agora eu quero que você entenda o conceito de orientação a objetos. Depois nós vamos aprofundando um pouco mais em aulas futuras, tá bom? Então vamos lá. Definir o nome. Eu vou copiar e colar para definir todas as outras propriedades. Set salário base. Eu vou receber aqui um valor, né? Um base, por exemplo, e eu vou salvar em salário base, base. Depois, set horas extras, extra, horas extras. E manda aqui o extra. E depois, set valor da hora. Recebo aqui um valor, por exemplo, e valor da hora eu mando valor. E por fim, nós temos mais um carinha, que eu usei ele aqui, que é o get salário efetivo. Então, copiar aqui o nome dele. Public function get salário efetivo. O que é que esse cara faz? Ele retorna para mim uma conta, que basicamente vai ser this salário base mais... Aí a gente faz aquela mesma conta que a gente fez lá no estruturado, né? Então, salário base vai ser this horas extras vezes this valor da hora. Beleza? Então, ó, criamos a classe aqui. Isso daqui, ó, você perceba que apesar da gente estar fazendo as contas, fazendo tudo mais, isso daqui nada mais é do que simplesmente uma teoria de como funciona um funcionário. Eu criei aqui uma classe, né, que é a teoria de como funciona, e aí aqui eu estou utilizando realmente, eu estou definindo um nome, estou definindo um salário, definindo as propriedades. Então, para que funcione, eu vou primeiro puxar aqui o arquivo funcionário.class.php. Então, ó, puxei o arquivo, usei ele e mostrei o salário efetivo. Então, se a gente vir aqui agora e atualizar a página, ele mostra a mesma coisa. Aí você pode pensar comigo, beleza, mas eu criei
esse código, eu criei esse código para ter o mesmo resultado daquele outro códigozão lá de poucas linhas que eu fiz? Sim, exatamente. Não quer dizer que a orientação a objetos você vai digitar menos código, tá? Que significa que o código ele vai estar mais organizado. Porque o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo claro que acontece bastante. Eu vou pegar aqui o outro código para a gente comparar. Ó, esse aqui é o outro código, né? O estruturado normal que a gente criou. Então, basicamente, a gente em um sistema real, né? Você vai calcular, por exemplo, o salário do funcionário em vários locais. Então, se, por exemplo, tem um sistema de relatório lá para saber o salário de todo mundo, a folha de pagamento, etc. Você vai ter que calcular o salário efetivo nesse local, nessa página. Então, você vai lá, copia e cola lá na outra página esse mesmo código. Vai ter, por exemplo, a página dos funcionários, que lista os funcionários com seus devidos salários. Então, você vai lá, Ctrl C, Ctrl V, lá naquele local, né? E aí vai ficar em vários locais esse mesmo código aqui, com essa mesma continha e tudo mais. O que é que acontece? Qual é o problema disso? Vamos supor uma eventual manutenção, que diz basicamente o seguinte: foi definida uma regra na empresa que agora todo mundo que faz hora extra vai ter que ter, além da própria hora extra, um adicional de 10% no salário base. Ou seja, você vai ter que ir agora em todo o seu sistema e procurar todos os cantos em que calcula o salário efetivo e você vai ter que fazer lá uma continha, um if, enfim, para verificar se o cara está tendo hora extra. Se ele teve hora extra, automaticamente, além disso daqui, você tem que adicionar 10% nesse salário base aqui também. Então, você vai ter que sair em todo o sistema procurando isso. Qual é o risco disso? Em alguns locais você não fazer. Então, em alguns locais vai calcular o salário de uma forma, em outros locais vai calcular o salário de outra forma. Fora o tempo, né, de manutenção. Com orientação a objetos, em todos os locais, por exemplo, no relatório lá, você está utilizando assim. Na lista de funcionários, você está utilizando assim. Então, não está fazendo conta nenhuma aqui. Então, se, por exemplo, vem uma regra dessa que tem que ter 10% de adicional no salário base quem faz hora extra, você simplesmente vem nesse arquivo e você altera aqui. Simplesmente nessa função, nesse arquivo, em um local só. Por quê? Todo o meu sistema está utilizando essa mesma classe. Tratou de funcionário, nós vamos utilizar essa mesma classe aí. Tudo bem? Então, essa é a grande vantagem do conceito de encapsulamento com orientação a objetos. Você faz, apesar de você digitar, né, no fim das contas, um pouco mais de código para criar, mas você reutiliza isso daqui em vários locais e se você eventualmente fizer alguma mudança no funcionamento do funcionário, você só muda aqui. Não precisa mudar em local nenhum e não vai ter problema nenhum no seu sistema. O seu sistema vai ficar confiável, basicamente, né? Sabendo que em todos os locais em que calcula o salário efetivo, está vindo desse cara aqui. Tudo bem? Então, qualquer coisa que a gente adicione aqui vai ser efetivada em todo o meu sistema, nas áreas, né, em que calcula o salário efetivo do funcionário. Tudo bem? Deu para entender? Vamos lá. Vamos agora para o outro conceito, que é o conceito de abstração, em que basicamente o que é que significa o conceito de abstração? Ele cai muito bem com o conceito de encapsulamento, tá? Que é o seguinte: na abstração, no mundo real, tá? Não vou falar o conceito teórico nem nada disso. Então, na abstração, no mundo real, o objetivo final, basicamente, é fazer com que o programador, essa área aqui é a área do programador, né? É ele que está fazendo aqui esse processo. Então, para o programador que está utilizando essa classe, ou no caso aqui agora, né, o objeto funcionário, para o programador, ele vai simplesmente, para a câmera aqui, apertar o botão. Então, o conceito de abstração basicamente é esse. É o conceito de você ter um objeto em que todo o código, o bruto, né, a mão na massa mesmo, o processo de cálculo, etc., ele é feito por trás. Ele é abstraído, ele é removido da ação principal. E a ação principal é simplesmente apertar um botão. Nesse caso aqui, no nosso código, a ação principal é essa aqui, get salário efetivo. Então, o programador, ele simplesmente vai usar isso daqui. Isso aqui é abstração. E aí, internamente, é que o trabalho bruto é feito, o cálculo matemático, etc., é feito. Tudo bem? Vamos agora para um exemplo claro da abstração, isso no estrutural e no
orientado a objetos, que vai ser o seguinte, ó. Vamos supor, eu vou voltar aqui, o nosso código, cadê o códigozinho do funcionário? Então, vou voltar aqui o código do funcionário, colei, está aqui ele. Definir aqui as propriedades do funcionário, né? E aí vamos supor que nós estamos fazendo uma funcionalidade para adicionar o funcionário no banco de dados. Como é que a gente vai fazer isso? Se você estiver utilizando MySQL com o PDO, por exemplo, isso no PHP, né? Se for JavaScript, já muda o processo, né? Mas se for PHP, você vai fazer basicamente isso daqui. Eu vou copiar o código para a gente não perder muito tempo, né? Então, você definiu as propriedades aqui do funcionário, então, variável salário base, extra, nome do cara, valor da hora. Aí você monta um insert para dar no banco de dados, né? Você vai utilizar, ainda tem que fazer conexão ao banco de dados, que eu nem botei aqui. Mas você vai utilizar aqui o PDO, que já está conectado, estou supondo que já está conectado, né? Para dar um prepare, você vai dar os binds nos valores, né, das variáveis e você executa, ele vai executar e vai adicionar no banco de dados esse funcionário. Esse funcionário aqui, fulano, enfim, que ganha R$1.000, que trabalhou 10 horas e que o valor da hora extra dele é R$20, por exemplo, tá? Então, isso daqui é o que você faz na programação estruturada. Então, em todos os locais em que você precisar adicionar um funcionário, você tem que fazer isso daí, desse mesmo jeito. Montar a query, botar os valores dela, executar e tudo mais. Ok, na programação orientada a objetos, isso exemplificando o conceito de abstração, como é que você faria? Vamos lá, eu vou copiar novamente aqui aquele código que nós fizemos, ó, esse código aqui do objeto do funcionário, né? Então eu vim aqui, criei um funcionário, setei o nome, salário base, horas extras, valor da hora, etc. E aí, como é que eu faço para adicionar esse funcionário no banco de dados? Isso em orientação a objetos. Funcionário, adicionar. Basicamente isso. Então, o programador ele vai criar aqui um funcionário e ele vai adicionar esse funcionário do banco. Ele roda esse comando aqui e esse comando vai adicionar o funcionário no banco de dados e acabou. Simplesmente, simples, fácil e rápido. Claro, na classe de funcionário, que é essa daqui, você vai ter que vir aqui e você vai ter que criar a função, né, o método adicionar, e nesse método aqui, aí sim você vai montar o SQL e tudo mais e fazer todo o processo de banco de dados. Isso aí, beleza. Contudo, em qualquer lugar do seu sistema que você precisar adicionar um funcionário, você simplesmente roda esse comando aqui. O que é que eu quero dizer e qual é a vantagem disso? Primeiro, está encapsulado, então todas as coisas relacionadas a funcionário estão dentro da classe de funcionário e também está abstrato, ou seja, o usuário, que é o programador, né, que vai utilizar essa classe funcionário, ele simplesmente precisa fazer isso daqui para adicionar. Qual é a vantagem, a grande vantagem, na verdade, disso? Vamos supor que, eventualmente, o seu sistema não vai mais utilizar MySQL de banco de dados. Ele vai começar a utilizar algum outro tipo de banco de dados, ou ele vai começar a utilizar Firebase, por exemplo, para armazenar os seus dados. Então, em uma programação estruturada, o que é que você teria que fazer? Vou copiar até o código aqui novamente. Você teria que ir em todos os locais do sistema em que você tem essa inserção aí de funcionário e você teria que sair mudando, você removeria isso aqui e você iria mudar para a forma nova que você tem agora de adicionar no sistema. Quer seja um outro tipo de banco de dados, quer seja o uso de um Firebase, por exemplo, então o código é totalmente diferente para adicionar em um Firebase, por exemplo, mas na orientação a objetos, não. Você iria manter no próprio sistema e em todos os locais em que o funcionário precisa ser adicionado, você iria manter esse mesmo código aí. Só iria mudar aqui dentro. Então, só o método de adição é que você iria mudar. Quer seja utilizando o PDO, que foi o exemplo que eu dei lá, ou utilizando o MySQL, você também pode utilizar, ou utilizando Firebase, enfim. O método e a forma e onde vai adicionar, até utilizando o Web Service, por exemplo, uma API. Você não importa onde você vai adicionar esse funcionário. O uso no sistema vai ser simplesmente adicionar. Mas dentro, né? Ou seja, aqui dentro eu não estou nem aí se quando eu aperto menos ele vai mandar via Bluetooth lá para o ar-condicionado, ou se ele vai mandar via infravermelho, ou se é
sinal de Wi-Fi ou se é uma fumaça, enfim, não importa a forma como ele é mandado, né, para o ar-condicionado. E aqui também, não importa a forma como o usuário é adicionado no banco de dados. O que importa é que para o programador, ele simplesmente vai fazer isso daqui em todo o meu sistema, né? E aí o conceito de orientação a objetos, ele passa a ter vantagem quando você tem um sistema, e não só simplesmente um código aqui de 8 linhas, né? Que aí um código de 8 linhas, para adicionar um funcionário, é muito melhor fazer estruturado. Mas quando eu tenho um sistema em que em vários locais eu faço a mesma coisa, aí a orientação a objetos começa a funcionar, porque você reutiliza esse código em vários locais sem precisar estar copiando e colando. E aí, se eventualmente precisar mudar alguma coisa, a manutenção desse código é muito mais fácil, porque você simplesmente muda aqui e em todo o meu sistema que está utilizando isso aqui, né, vai funcionar sem o menor problema. Beleza? Então, vemos agora nesse vídeo o conceito de encapsulamento e o conceito de abstração. Vamos ver em um próximo vídeo os outros dois conceitos que são herança e polimorfismo. É um pouquinho mais avançado. Mas, vamos passar uma atividade de casa para você nesse vídeo, que é o seguinte. Sua tarefinha de casa, vou até botar aqui. Tarefinha de casa. Sua tarefinha de casa vai ser fazer com que, e aí deixa eu só tirar esse cara, e eu vou botar aqui um eixo, funcionário, get salário efetivo. Lembra que salário efetivo lá que eu criei? Vamos vir aqui, atualizar. Opa, tem só um errinho aqui. Sim, preciso require funcionário.class.php para ele funcionar, né? Beleza, tá aqui o salário do cidadão. O que é que eu quero que você faça? Exatamente o exemplo que eu dei para você. Então, a tarefinha de casa vai ser você fazer o seguinte, sempre, vou até anotar aqui, sempre que um funcionário tiver horas extras, ele também terá um aumento de 10% no salário base. Não é no total, tá? Ele vai ter um aumento de 10% no salário base. Então, eu quero que você faça isso como uma tarefinha de casa. Se você quiser copiar esse código aqui, pode pausar o vídeo, né? Copia o código, enfim, tudo mais. Se quiser praticar, claro, né? E aí, você vai fazer essa funcionalidade aí. Sempre que o funcionário tiver horas extras, ele vai ter um aumento de 10% no salário base. Lembrando, eu não quero que você faça absolutamente nada, nenhuma alteração nessa tela aqui. Eu quero que você faça somente na classe, beleza? Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido um pouquinho mais sobre a orientação a objetos e, claro, vamos ter mais vídeos dessa série explicando um pouco mais sobre a orientação a objetos, aprofundando um pouco mais e também vendo as especificidades técnicas, como, por exemplo, o que é esse this, o que é public, private, o que é isso? Nós vamos ter vídeo explicando exatamente o que é isso, beleza? Então, se gostou, likezinho e se inscreva no canal para você ver os próximos vídeos que a gente vai postar. Legal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.